Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Ribe, eu sou professor da disciplina de Práticas de Ensino, Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia. Você já me conhece, serei o seu professor aqui ao longo das nossas aulas ao vivo e também quem elaborou as suas atividades de estudo e também o nosso mapa. Mapa este, o qual eu vou apresentar agora, eu explicarei como é essa atividade tão importante para a fixação dos conteúdos da nossa disciplina, que por sua vez também é uma disciplina extremamente relevante na sua formação enquanto futura e futuro professor de geografia. Então, já compartilhando aqui a nossa tela, né, com as instruções, é uma atividade de caráter dissertativo, discursivo, né, ou seja, uma produção escrita na qual você vai ter que anexar. Então, lendo aqui as instruções muito rapidamente e já com os meus comentários. A partir da unidade 4, portanto, essa atividade ela olha muito para a unidade 4 do nosso livro, do livro Prática de Ensino, Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia, elabore um mapa mental sobre as possibilidades de uso de ferramentas digitais no ensino de geografia na educação básica. O livro destaca que diferentes recursos digitais, ferramentas de gamificação, podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e propriamente geográficas. Muito naquela ótica, né, do letramento e da alfabetização geográfico-cartográfica que a gente discutiu aqui ao longo das nossas aulas. Entre esses recursos, a unidade 4 apresenta jogos, ferramentas de gamificação, objetos de aprendizagem, páginas da web, a internet, como possibilidades para dinamizar o ensino, ampliar o engajamento dos estudantes e favorecer a análise de situações geográficas que nós sabemos são muito complexas. A atividade deverá relacionar essas ferramentas ao trabalho docente em sala de aula, considerando o uso da tecnologia não deve ser apenas recreativo ou ilustrativo, mas precisa ser articulado com os objetivos pedagógicos, conteúdos geográficos e práticas de mediação do professor. O livro também destaca que os objetos de aprendizagem e páginas da web podem ser utilizados para estudar situações-problema, desde que o professor selecione criticamente os materiais e evite fontes falsas ou pouco confiáveis. Então, seu mapa, né, pessoal, deve contemplar os seguintes aspectos. Letra A. O tema central do mapa mental, ou seja, no centro do mapa, insira o tema ferramentas digitais no ensino de geografia. Letra B, tipos de ferramentas digitais, ou seja, apresente, né, por meio de ramificações, pelo menos 4 ferramentas abordadas na unidade 4. Por exemplo, jogos digitais, gamificação, objetos de aprendizagem, páginas web, plataformas interativas, recursos com inteligência artificial, então, quando utilizados para apoiar a investigação, leitura de mapas, produção de perguntas ou análise de dados geográficos. Letra C, aplicação na educação básica. Então, explique como essas ferramentas podem ser utilizadas em uma aula de geografia nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Exemplo de alguns temas possíveis: cartografia e orientação espacial, fusos horários, que normalmente o pessoal tem muita dificuldade, né? Biomas brasileiros, urbanização, migrações, meu tema de ensino, né? Meu tema de tese, de dissertação, de pós-doutorado também, clima, globalização, problemas ambientais, desigualdades socioespaciais, leitura de mapas e imagens de satélite. Letra D, situação problema geográfica. Escolha uma situação problema que possa ser trabalhada com ferramentas digitais. Então, por exemplo, uma turma do 8º ano irá investigar as transformações da paisagem no entorno da escola, utilizando aí mapas digitais, imagens de satélite, fotografias do bairro, e uma ferramenta de IA, né, para organizar as perguntas dessa investigação, dessa pesquisa. A atividade deverá permitir que os estudantes identifiquem áreas verdes, vias de circulação, equipamentos públicos, problemas ambientais, desigualdade de infraestrutura e mudanças recentes no espaço vivido. Lembrando lá dos conceitos, né, da geografia clássica. O papel do professor, na letra E, então, explique em uma dessas ramificações do mapa como o professor deve atuar como mediador do uso dessas ferramentas digitais e considere os seguintes pontos: a seleção crítica das plataformas, a definição dos objetivos da aula, a relação entre a tecnologia e o conteúdo geográfico, né, a orientação dos estudantes durante o processo de pesquisa, verificação da confiabilidade das informações, estímulo ao raciocínio geográfico e também a inclusão de estudantes com menor acesso
à tecnologia, que infelizmente ainda é uma realidade que nós temos aqui no nosso país. Letra F, contribuições para o letramento geográfico e cartográfico. Então, mostre como essas ferramentas elas podem contribuir para que os estudantes desenvolvam, né, a leitura e interpretação de mapas, compreensão de escala, legenda, localização, orientação socioespacial, análise das paisagens, comparação entre as diferentes representações espaciais, interpretação das imagens de satélite, construção, né, de croquis, de mapas simples ou infográficos, os mapas coropléticos, por exemplo, né, que a gente trabalha tanto na geocartografia, e a relação entre o lugar vivido e os fenômenos geográficos mais amplos. A letra G, já nos encaminhando para o final aqui das instruções, os limites e os cuidados no uso das tecnologias. Então, coloque uma ramificação que discuta sobre esses desafios, né, no uso de ferramentas digitais no ensino da geografia, como principalmente a desigualdade de acesso à internet aos equipamentos, uso superficial, né, da tecnologia, essa cópia automática das respostas, que é um problema muito frequente, informações falsas, desatualizadas, dependência excessiva de plataformas digitais, dificuldade da leitura e da interpretação cartográfica, né? E a necessidade da mediação docente. E, por fim, a letra H, uma reflexão crítica final, né, que responda essa pergunta: como as ferramentas digitais podem contribuir para uma aprendizagem geográfica mais crítica, ativa e significativa na educação básica? Algumas orientações importantes, pessoal. Então, o mapa deve ser elaborado com o uso do Canva ou PowerPoint, né? Seja o mais criativo possível, né? Então, utilize palavras-chave, seta, cores, ícones, imagens, conexões visuais. Não é só texto, aquele texto, né, no fundo branco ali, sem conexão. Evite o uso de textos longos, né? Priorize a síntese, a clareza, a organização hierárquica das ideias. E dentro, né, o centro do mapa deve ter esse tema ferramentas digitais no ensino de geografia. Escolha uma situação, né, problema geográfico relacionado à educação básica, né, e relacione ao conteúdo da unidade 4, especialmente as questões de jogos, gamificação, objetos de aprendizagem e o uso da internet. Você poderá mencionar ferramentas de inteligência artificial desde que elas estejam, então, articuladas ao ensino de geografia e não substituam a análise crítica dos estudantes. Revise a ortografia, organização visual e também a coerência das conexões antes do envio, e o arquivo deve ser enviado em formato PowerPoint, né? Lembrando, então, para anexar o arquivo na atividade, clique sobre o botão Selecionar arquivo. Após anexar o trabalho, certificar-se que trata-se do arquivo correto. E depois, né, clique em Responder e, posteriormente, em Finalizar. Após finalizar a atividade, não será possível reenviá-la ou realizar qualquer modificação no arquivo enviado. Certo? Um excelente trabalho. Estou curioso para ver aqui as entregas de vocês. E até o nosso próximo encontro, pessoal.